Acompanhe agora os destaques do programa de hoje. Violência. Ele foi e me deu um tapa na minha cara. Descaso. É fácil, eu lutei muito para ter aquele filho e eu perdi assim no descuido assim, ó. No descuido, não me deram atenção. Crimes. Começava a fazer empréstimos fraudulentos sem essas pessoas saberem. O que está acontecendo com a essência do ser humano? A Laila se afastou de Deus na adolescência e teve uma vida conturbada. Eu entrei no vício da bebida, de prostituição, era muitas traições, que eu acordei, como é que eu posso estar aqui, no pecado, no motel, num quarto de motel, e Deus falando comigo. Veja também as experiências da última quarta-feira no Solo Sagrado. Eu quero pegar as pessoas e dar para ela o que eu recebi. A partir de hoje eu estou saindo daqui com esse foco, eu vou ganhar almas. Voltei para isso, para arrebentar. E ainda, o mal estava sobre a vida destas pessoas. Eu tive que raspar minha cabeça, né? Entregar a minha vida para os encostos. Eu queria morrer. Eu tinha que me matar. Eu queria entrar uma carreta que viesse assim. Eu queria me jogar, eu tentei. Eu andava toda de preto. Eu queria ser a imagem do diabo mesmo. Com esses e outros destaques, começa agora o programa Problemas e Soluções. Veja essas imagens. Não é possível mostrar tudo, mas pela gritaria que se ouve, dá para imaginar o que aconteceu em um apartamento desse condomínio em Salvador, na Bahia. Foram quase 2 minutos e meio de gritos, xingamentos e pedidos de socorro. Um triste episódio que envolveu uma professora de 65 anos, o aluno dela de 7 anos e a família dele. Dona Célia conta como tudo aconteceu. Eu perguntei a ele, cadê o diário? E a gente vai fazer o dever como? Não vou fazer nada. Então tá, como eu tenho outros, fui adiantar os outros e deixei eles. Quando eu peguei ele de novo, ele foi e me deu um tapa na minha cara. Depois que ele foi embora dessa aula, começou o pesadelo. O vídeo mostra a mãe e a tia do menino chegando no condomínio de Dona Célia. Logo em seguida, o padrasto chega. Segundos depois, eles entram no apartamento da professora e começa a gritaria. Dona Célia conta que foi agredida com socos, tapas, puxões de cabelo e muitas ameaças. E que o padrasto estava com uma arma para bater nela. Eu pensei que eu ia morrer do jeito que eu apoiei. A advogada de Dona Célia explica que vai mover uma ação contra a família por tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio, o agente ele tem a intenção de matar, mas por circunstâncias alheias ele não consegue consumar o ato. A mãe do menino contradiz todo o relato de Dona Célia. Fomos até a casa dela, no intuito de conversar, de relatar, e é o que mostra realmente em vídeo. Fomos conversar sobre a retirada dele do reforço. Ela afirma que não houve agressão alguma. Em momento nenhum a espancamos, a agredimos verbalmente, muito menos ameaçando. Um cenário assustador. O respeito que existia anos atrás pelo educador, hoje, não é mais comum de se ver. Neste outro caso, quem deveria zelar pela vida tem negligenciado. O Hospital Materno-Infantil de Criciúma, em Santa Catarina, possui mais de 10 ações graves de erros médicos. Entre as denúncias estão mães que perderam os filhos durante a gestação, logo após o parto, e até mesmo crianças que morreram nos primeiros anos de vida. É fácil, eu lutei muito para ter aquele filho e eu perdi assim um descuido assim, ó. Um descuido, não me deram atenção. Foram 11 dias de consultas até a mãe conseguir a internação do filho. Imediatamente o bebê foi sedado e levado para a UTI. Vanusa denuncia que faltaram cuidados com a criança, que sofria com assaduras severas e teve as mãos e os pés machucados
por causa dos aparelhos. Ele não parava quieto, aí depois assim a gente vai analisando as coisas, ele não parava porque aquilo ardia. E a pontinha do dedo aqui dele tava preta, porque apodreceu, né, por causa do... O pezinho dele, coloca em cima, tem umas apertadas demais. Samuel ficou 58 dias na UTI, até falecer. Ele tinha dificuldades para respirar e comer. Podia ter uma atençãozinha a mais. Aí quando me chamaram, aí eu cheguei no hospital, meu filho estava morto. Perdi meu filho assim, deixei eu lutei tanto para ter ele. Por outro lado, quem deveria ter o compromisso de garantir o bom atendimento aos clientes e zelar pela proteção de dados sigilosos, na verdade estava aplicando golpes. Júlia Machado Cardoso foi presa na cidade de Três Rios, onde trabalhava, no interior do estado. A polícia monitorou a rotina da gerente na agência. De acordo com a investigação, ela usava o cargo para fazer empréstimos em nome dos clientes sem autorização. Com pretexto de renovar cadastros, pegava o reconhecimento facial, pegava as impressões digitais dessas pessoas e começava a fazer empréstimos fraudulentos sem essas pessoas saberem. Com o valor obtido, ela quitava a primeira parcela da dívida e depois fazia um novo contrato de crédito. E assim, o esquema se mantia. Ao menos 91 idosos teriam sido lesados, totalizando um prejuízo de mais de R$1 milhão. Esses são apenas alguns dos casos que deixam claro o quanto a sociedade tem perdido sua essência. E para você, essas situações te impressionam ou já se tornaram algo normal? E o que a gente tem visto é o afastamento de Deus. Essa é a principal crise da humanidade. Qual outra explicação? Falta de dinheiro? E os poderosos, famosos, ricos, que estão vivendo um verdadeiro inferno? Sabe por quê? Porque o ser humano tem sede de ser feliz, de se realizar, porque ele foi feito com um lugar dentro dele para Deus ocupar. É o lugar do Espírito Santo, é o lugar da presença de Deus, do reino de Deus. Enquanto a pessoa não ocupa esse lugar, ela tem sede, ela busca, ela procura na família, vou ter filhos, vou casar, vou viajar, vou me relacionar com outras pessoas, vou beber, vou fumar, vou me divertir, vou pular, vou dançar, vou cantar. E aí, nessa procura, esse vazio se torna cada vez maior. Só tem um jeito. Só tem um jeito. Veja o que o Senhor Jesus disse. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele esperou o grande dia, né? Onde, assim, teoricamente, todos estariam realizados com aquela celebração, mas ele sabia, ele conhecia, ele conhece a alma da pessoa, ele sabe o deserto que a pessoa está vivendo. Por isso, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba, não importa onde você está. A Laila, que nós vamos acompanhar agora, estava dentro de um motel. Estava dentro de um motel, mas a sede clamou dentro dela e ela decidiu voltar. Acompanhe. Eu era muito ciumenta com traumas que eu tinha de infância, então isso eu levei para alguns relacionamentos que eu tive. Você que era abusiva no relacionamento? Exatamente. Quando eu era criança, né, minha mãe me levava para a IBI, ela era tia da IBI, inclusive,
né? Então eu cresci na fé, mas chegou na minha adolescência, eu me afastei. Laila acabou perdendo sua essência e seguiu seu próprio caminho. Acabou que eu me envolvi com relacionamentos. Na verdade, eu que tinha um relacionamento abusivo, eu que era abusiva no relacionamento. Ciúmes doentios, né, que eu tinha. Eu era muito ciumenta com traumas que eu tinha de infância, então isso eu levei para alguns relacionamentos que eu tive. Eu achava que minha mãe só gostava da minha irmã, por ela dar muito trabalho e ter mais atenção da minha mãe. Eu achava que minha mãe não me amava. E como a partir dos 6 anos de idade, e a minha irmã com 8, meu pai foi embora, não voltou mais, então só tinha minha mãe. E nesse momento, como a minha irmã, ela passou a dar problemas, né, na pré-adolescência dela, fugia de casa, então minha mãe centralizava mais atenção para ela. Então eu achava que ela não gostava de mim, não me amava, ninguém gostava de mim, então eu fiquei com essas coisas e era muito ciumenta por conta disso. Eu lembro da minha pior crise de ciúmes. Discutindo ali, a pessoa me deixou, para não me agredir, a pessoa me deixou falando sozinha. Logo depois eu entrei no vício da bebida, de prostituição, era muitas traições. E as traições eram da minha parte, na verdade eu que traía. Por conta dessas traições, eu me sentia mal, porque a pessoa era uma pessoa muito boa para mim. E eu sabia que ela não merecia aquilo ali. E Deus falou comigo, eu estava num quarto de motel, Deus falou comigo: por que você tá com esse vazio, você faz tudo o que você quer, na hora que você quer, e por que você tá vazia desse jeito? Você não era assim quando você estava na minha presença. E foi aí que eu acordei, como é que eu posso estar aqui, no pecado, no motel, num quarto de motel, e Deus falando comigo. Foi quando eu tomei a decisão de voltar. Quando eu tomei a decisão de vir e tive forças para vir, né, eu me batizei, larguei tudo. Porque eu sabia que se eu permanecesse no relacionamento, eu não ia ter forças e ia pecar. E eu não queria, eu estava decidida, já que eu levei 1 ano para conseguir vir me batizar, de fato, eu larguei tudo. E quem é você hoje? Hoje eu sou uma Laila transformada, com paz. Não preciso de relacionamento. Hoje tem 3 anos, né, que eu tô sem ninguém e não sinto falta, claro. No momento certo, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, mas eu tenho paz e tranquilidade, não tenho ansiedade que antigamente eu tinha, graças a Deus. Hoje eu tenho meu filho, que eu não dava atenção para ele, né? E hoje eu trago ele para a presença de Deus, trago ele para a IBI. Hoje eu já não preciso mais de baladas, né? De cerveja, de drogas para poder me sentir bem, feliz. Quem me preencheu foi o Espírito Santo, né? Hoje eu vejo que sem o Espírito Santo, não sei como eu vivia, na verdade. Que ele me trouxe tudo, paz, o amor que eu nunca tinha achado em ninguém, em relacionamento nenhum. Hoje ele me completa. Você viu? Ela fazia o que queria. Traía, se prostituía, usava drogas. E um dia, ela disse: eu faço tudo e continuo vazia. Foi ali no quarto do motel que ela despertou para voltar. Não importa onde você está. Talvez você esteja no quarto do fundo do poço, né? Do fundo do poço. Você está aí administrando a tragédia. Cada dia você constrói um pouquinho mais o buraco que você entrou. Por quê? Por um momento, né? Sabe aquele dia que você disse assim: não volto mais. Se aborreceu. Por qualquer que tenha sido o motivo, aquilo ali foi o momento que o mal encontrou para te afastar da presença de Deus, para colocar esse desespero que hoje está na sua alma. Volta. Volta. Jesus disse, está aí. Coloca novamente, por favor, o versículo. Olha só. O grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E você que está agora assistindo esse programa é
esse alguém. Quem sabe se hoje é o último dia, né? É o seu último dia. Chega de buscar, de procurar, de bater cabeça em tanto lugar. Chegou a hora de reconstruir a sua vida, de restaurar a sua vida. E nesta quarta-feira, pastor Renan, será o dia da pessoa tornar a maldição em bênção total lá em Madureira, aqui no Solo Sagrado e em todas as igrejas universal. Exatamente, essa pessoa vai chegar, bispo, e vai beber essa água, que é o Espírito Santo, a presença de Deus, a única água capaz de saciar a sua sede. Então, nós teremos aqui no Solo Sagrado, em todas as igrejas universal, e nós estaremos lá na Catedral de Madureira, nesta quarta-feira, ali na Avenida Ministro Edgar Romero, 302, em frente ao Mercadão. Você vai chegar com sede, mas a sua alma vai ser saciada pela água da vida. Pode ter certeza disso. Quarta-feira, o dia todo, bispo, estaremos lá na Catedral de Madureira, começando 7 horas da manhã, depois às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde e especialmente às 19 horas. Essa pessoa vai se tornar, não importa o que ela é. A Laila era uma garota de programa praticamente, né? Não importa se essa pessoa está na prostituição, no vício, na depressão, de repente ela está buscando na água desse mundo saciar a sede da alma dela, não importa o que ela é. O que importa é o que ela pode se tornar, e ela vai se tornar a própria bênção. Então nós estaremos aqui no Solo Sagrado, o pastor Renan agora está em Madureira, estará lá nos horários à noite é 19? 19 horas, bispo, 19 horas. 19 horas também lá em Madureira. Estaremos 19 horas aqui no Solo Sagrado, nos demais horários e em todas as igrejas universal. Quarta-feira da água da vida, para quem quer beber, para quem quer se preencher o vazio que pertence a Deus, nada pode preencher. Não adianta fumar 3 maços de cigarro por dia, vai continuar vazio. Pelo contrário, tudo que você coloca para dentro, na ilusão de que vai, pelo menos, amenizar o sofrimento, a dor da alma, vai aumentando cada vez mais o buraco. Nesta quarta-feira, nós vamos resolver essa situação bebendo da água da vida. Estaremos às 19 horas aqui no Solo Sagrado, Dom Helder Câmara, 4242, em Del Castilho. Acompanhe agora o que aconteceu na última quarta-feira no Solo Sagrado. Cheguei aqui no domingo, cheio de ressaca, assisti o culto sentado, não aguentava nem ficar em pé. Então hoje eu cheguei meio atrasado. O bispo estava na palavra e ele, por 5 minutos ele falou aquilo que a minha alma precisava ouvir. O vício ele me atrapalhava, por exemplo, eu ganhava dinheiro e numa noite eu gastava 2, 3 mil reais, então no outro dia eu ia passar fome, ia pedir emprestado. Na segunda-feira, aí falar, meu Deus, me ajuda, nunca mais eu vou beber. Aí na quarta-feira eu começava de novo. Agora minhas quartas agora são diferentes. Por muitos anos da igreja, né, estive como obreira, tia da EBI, né, e eu vim me afastar. Voltei para o mundo, beber, sair, pagode, ir para o funk, noitadas. O meu interior era vazio, mas eu não enxergava, né? Porque eu estava ali no mundo, então eu achava que isso era normal. E aí quando eu voltava a beber, a alegria voltava de novo, mas quando passava o efeito, aí eu ficava bem triste, mas não tinha força para vir. Eu não pensava em voltar para a igreja, porque para mim aquilo tudo que eu estava fazendo ali não tinha nada demais. Deixava meus filhos em casa e ficava com amigos até 2 dias, 3 dias fora de casa. O mundo romantiza a desobediência. Você não vê Isaac, uma história longa de Isaac, mas ele obedeceu o pai dele. E porque ele obedeceu, teve luta. Mas você vê uma história
completamente diferente da história de Jacó. Ele foi até abençoado, mas cheio de dores, porque não quis obedecer à voz de Deus. E é o que a gente tem visto aqui, ó, aqui. Eu tenho uma prima, ela começou a me chamar, e aí eu falava, vou ir. Quando dava a hora, eu desligava o telefone, a internet não ia. Aí eu sempre marcava com ela e não ia. E ela insistindo, sempre insistindo. Aí eu vim, comecei a ir com ela. Eu voltei tem 1 ano, né? Me batizei e dessa vez é para ficar. O meu objetivo, né, é buscar o Espírito Santo, né, para que ele venha me fortalecer cada vez mais e eu permanecer, porque é uma luta. Mas é uma luta porque eu não tenho ele dentro de mim. A quarta-feira é importante para a gente se fortalecer, ouvir a palavra de Deus. O bispo pregou sobre Jeremias 4:22, porque as pessoas estão inclinadas a fazer só o que é errado, entendeu? Já estão condicionadas a fazer o que é errado, é muito mais fácil. Anotei tudo aqui, ó. Tudo que fizemos, teremos o encontro marcado com o resultado. Ouvir o que é certo, viver o que é certo. Sabe o que vai acontecer? As bênçãos vão encher a sua vida, porque você vai se tornar a própria bênção. Degrau a degrau você vai aprendendo, porque assim, a palavra, os 4 domingos, é como uma faculdade espiritual. Então foi isso que eu fui aprendendo. Então eu fui estudando a palavra, vendo o que Deus quer, obedecendo, né? Como o bispo mesmo acabou de falar, a obediência é fundamental. Eu tinha um vício de bebida, e era muito forte que eu achava que eu não conseguiria me livrar. Eu ganhava dinheiro, e numa noite eu gastava 2, 3 mil reais, então no outro dia eu ia passar fome, ia pedir emprestado. Era uma vida destruída mesmo, prostituição, tipo assim, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, então era triste. Vinha na televisão, vendo os testemunhos, eu ficava ouvindo a palavra de madrugada, eu filmava isso aqui, eu queria vir, mas cadê? Não vai. O pessoal falava, vai lá, vão te roubar. Mas eu ficava vendo o vídeo de madrugada, eu filmava para ver no trabalho o meu telefone, eu filmava, conversava comigo. O próprio Deus falava comigo, para você tem jeito. Faltava eu tomar atitude, eu tomar uma decisão de vir. Aí eu vim, uma amiga me convidou. Era sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, aí eu falava, meu Deus, me ajuda, eu nunca mais vou beber. Aí na quarta-feira eu começava de novo. Agora minhas quartas agora são diferentes. Eu estou vindo uma quarta-feira porque eu quero aprender a me tornar a própria benção. Agora eu estou com 3 anos que eu estou liberto do álcool. Porque se eu me tornar a própria benção, eu vou refletir o Deus na minha vida. Onde eu chegar, as pessoas vão ver o Deus em mim. Muita gente fala, bicho Macedo ladrão. Mas ele roubou o quê? Se não tinha nada, eu não tinha nada. Não tinha nada de roubar o quê de mim? Mas hoje, eu sou encontrado pessoalmente, eu peço perdão a ele, dou um abraço nele. E que aí é homem de fé. Qual o pensamento do senhor hoje? Eu quero o Espírito Santo para ganhar alma, porque o meu trabalho aqui, eu tenho fé que vai ser isso aí, ganhar almas. Até quando você vai ficar ouvindo Deus falando e você não reage, não faz nada? Chega de dores. Chega de dores. Eu já estava na intenção de me batizar já há um tempo, estava querendo desejo dentro de mim de recomeçar e fazer tudo de novo. Mas hoje na reunião o bispo falou sobre quem crê e for batizado será salvo, e esse é meu maior desejo. Também fiquei vendo sobre o tema da reunião, que foi sobre Jacó, que foi a consequência da desobediência dele, que ele carregou na vida dele, a dor que ele sofreu. Era viciado em droga, bebida, parava perto de coisas erradas, e hoje, no primeiro batismo, eu decidi sacrificar, largar tudo. Aí foi que eu arrumei meu trabalho, fui abençoado no trabalho, depois que eu entrei na igreja, que eu não tinha trabalho, mas infelizmente não vi mudança, não fui sábio. Hoje eu estou decidindo a recomeçar e fazer diferente. O que eu mais quero é o Espírito Santo, que é a única forma que eu vejo para me permanecer firme,
senão nós virar prazo de validade dentro da igreja. Você não quer isso? Eu entrei na igreja em 1996, ainda não muito jovem, tinha 16 anos, participava do grupo jovem, e dali fui levantado a obreiro, dali eu tive a oportunidade de ser auxiliar de pastor. Eu fui ser auxiliar de pastor, foi uma experiência muito boa, ajudei muitas pessoas, só que o tempo passou, eu me esfriei, e esse esfriamento causou o meu divórcio, né? Voltei a ser obreiro, deixei de ser auxiliar, voltei a ser obreiro aqui na catedral. E daí em diante eu esfriei, entreguei o meu uniforme aqui mesmo na catedral e não voltei mais a ser obreiro. Fiquei 15 anos afastado. Me envolvi em diversas coisas erradas, noitada, que era um vício meu de noitada. Eu bebia muito, eu era baladeiro, saía todas as noites praticamente, ao ponto de ser dono da boate. Então eu cheguei a ser e sou dono de uma boate. Quando eu não ia na minha, eu ia nas demais. Saía de casa às 5, 6 horas da tarde, chegava às 5, 6 horas da manhã. Então, com isso, um outro relacionamento que eu tive também acabou, né? Por conta das traições, etc, etc. E sempre gostei de ser muito vaidoso, de ser muito ostentador, de ter sempre bons carros, de ter sempre muitas joias. Quando eu deitava a cabeça, além do reflexo da bebida, era uma tristeza tremenda, né? Porque eu sabia que aquilo ali, além de estar acabando com o meu corpo físico, estava me deixando longe de Deus a todo momento, né? E eu sabia, sabia desde da minha juventude qual era o caminho, né? Então, fundo de poço foi o término desse relacionamento, que eu achei que eu não gostava da pessoa e que não era aquilo que eu queria para mim, e vi que eu amava, gostava, mas eu vi que não era coisa de Deus. No meio desse fundo de poço, eu resolvi vir no domingo passado agora. Eu fui pra balada no sábado à noite, cheguei aqui no domingo cheio de ressaca, assisti o culto sentado, não aguentava nem ficar em pé. E na hora do grito de Lázaro, o bispo pediu para gritar pelo familiar. Aí como é que eu ia gritar por alguém se eu não estava cuidando nem de mim? Aí eu gritei por mim, gritei o meu nome. E saí daqui outro homem. Domingo à noite eu tinha um pagode para ir. Eu cheguei aí no pagode, mas quando eu cheguei na porta, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Voltei. Aí na segunda eu já queria vir de novo. Hoje eu levei 1h40 no trânsito para chegar aqui. Cheguei, inclusive, o culto já tinha começado. Você que quer de verdade entregar a sua vida para Jesus, sem medo, sem medo de ninguém, porque ninguém vai pagar a sua conta com Deus, ninguém que possa apontar o dedo para você vai estar com você quando chegar a sua hora. Você que quer tomar a decisão, meu amigo, de se consertar com Deus, hoje, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. O bispo estava na palavra e por 5 minutos ele falou aquilo que a minha alma precisava ouvir. E ele chamou. E ele falou uma coisa lá que era justamente o que eu sempre pensei. Tem gente aqui que eu conheço, tem gente aqui que vai me criticar. E eu disse assim, eu vou. E lá na frente, eu buscando o Espírito Santo, e ali eu me senti que, acima de tudo, eu me libertei. E recebi aquilo que eu tinha recebido em 1998, com 18 anos de idade, a presença de Deus, do Espírito Santo. Agora é vitória, agora é só arrebentar. A bênção que eu quero agora ser, eu quero transmitir para outras pessoas. Eu quero ajudar, eu quero pegar as pessoas e dar para elas o que eu recebi. A partir de hoje eu estou saindo daqui com esse foco, eu vou ganhar almas. É para isso que Jesus me chamou e eu estou aqui para isso. Voltei para isso. Para arrebentar. Voltou para ficar? Para ficar, agora até morrer. Vamos morrer aqui dentro. Tá vendo o que é quarta-feira? Talvez você assista o programa e diga, não é para mim. É para você, é para todo mundo. Não importa quem você é, quanto tempo está afastado, o que você fez, tudo isso você tem que pegar, jogar para trás e estar nesta quarta-feira. Dom Helder Câmara, 4242 Del Castilho, estaremos às 19 horas, ou em uma Universal próximo à sua casa, ou nos demais horários.
mas não deixe de vir com sede. Sede de ter um verdadeiro encontro com Deus. Vamos mudar agora para domingo. Nós vamos mostrar o que foi o último domingo. Esse último domingo aqui no Solo Sagrado, um boletim. Vamos lá. Acompanhe agora o boletim da última concentração de Fé e Milagres. O grito de Lázaro. Diga o nome dela! Quem gritou já teve resultado. Então, bispo, há um ano eu não falava com meu filho. Sempre foi uma convivência meio turbulenta, desde ele adolescente. E domingo passado, eu e minha esposa fizemos o grito de Lázaro. Gritamos o nome dele. Fala, o que aconteceu na hora? Eu senti alguma coisa dentro de mim, no meu coração, que eu precisava voltar a falar com meu pai, eu precisava me reconciliar com a minha família e foi um aperto dentro do meu coração, eu precisava fazer isso. E hoje? Hoje foi o maior presente que eu tive no final de ano, poder voltar a falar com meu pai, poder me reconciliar com a minha família. O pastor teve o grito de Lázaro lá e chamou, vem aqui na frente, quem tem uma pessoa presa, um marido, uma mãe, um filho. Aí eu fui lá na frente, aí mandou chamar pelo nome, eu fui e gritei, João Carlos, sai daí, sai pra fora. Aí aconteceu. Saiu na quinta-feira, dia 6. O momento da água. Que esta água faça uma varredura no corpo desta pessoa e onde tiver uma dor, onde tiver uma doença alojada, que esta doença saia, que esse mal veja o Senhor entrando no corpo desta pessoa através desta água e que ela seja curada em nome do Senhor Jesus. E quem crê, amém. Chamou 2 anestesistas, pediu 3 bolsas de sangue e falou que eu ia ser entubada. Aí na hora eu tive o livramento, não operei, foi cancelada a cirurgia. E agora? Eu bebi a água no dia da cirurgia. No dia da cirurgia a senhora bebeu água? Eu bebi há 4 anos. E chegou lá? Foi cancelada a cirurgia. E a senhora está curada? Estou curada. Olha aí, pessoal, é Deus. Essa família veio de São Paulo com um propósito. Sim, é a primeira vez. Na verdade é um sonho, né? Tá aqui em Del Castilho, a gente colocou essa meta para que esse ano a gente pudesse vir aqui visitar. E eu tô super emocionada de estar aqui. Foi uma realização muito grande. Todo mundo cantando, olha, foi uma emoção muito grande. E o William estava pela primeira vez na concentração de Fé e Milagres. Estou vindo já há mais ou menos 4 semanas seguidas. Eu venho normalmente às sextas-feiras. E hoje é meu primeiro domingo aqui nessa igreja. Eu tenho sentido mais paz. Mais paz e me encontrado um pouco mais. A mim mesmo, né?
Isso e muito mais você vai acompanhar durante a semana no programa Problemas e Soluções. Olha aqui, olha. Domingo da Reconciliação. Domingo da Reconciliação. Eu tenho visto que muita gente tem voltado. Não é uma, nem duas, mas muita gente despertando nesse tempo cruel, de tanta crise, não é verdade? De tanta traição, de tanto abandono, de tanta solidão, as pessoas estão voltando. E neste domingo será da reconciliação. Se você tem alguém, conhece alguém que está afastado, e com certeza você deve conhecer, ou quem sabe, eu estou falando com alguém que está afastado da presença de Deus. Esse domingo foi marcado no céu para a reconciliação. Nós vamos estar aqui no Solo Sagrado às 9h30 da manhã e em todas as igrejas universal. Foi o que aconteceu com a Daniele. Acompanhe. Eu cresci na igreja, me tornei obreira, mas eu era uma pessoa religiosa. Por fazer muitas coisas na igreja, eu acreditava que eu tinha Espírito Santo, mas na verdade eu não tinha. O mundo começou a brilhar para mim de tal forma ao ponto que eu tomei a decisão de entregar o uniforme. Eu me afastei, fui para o mundo, eu experimentei de tudo. Eu comecei a beber, fumar, usei drogas, fui para baile funk, saía para boates. Eu comecei a viver em busca de uma felicidade que, na verdade, nada do que eu estava buscando poderia preencher essa felicidade. E com 6 meses depois que eu me afastei, veio o primeiro baque para mim. Porque inicialmente era aquela sensação de liberdade, que foi quando eu perdi meu irmão, que se suicidou, ele tirou a própria vida. Eu estava no meu primeiro relacionamento na época e eu estava colocando toda a minha dor da perda do meu irmão nesse relacionamento. E uma semana após que eu perdi o meu irmão, eu descobri a primeira traição desse relacionamento. No momento eu fiquei sem chão, eu fiquei sem saber onde apoiar aquela minha dor da perda do meu irmão. Eu entrei num quadro depressivo, comecei a ouvir vozes, insônia. Eu ouvia vozes dizendo que o mesmo espírito que levou meu irmão me levaria também, que eu ia tirar minha própria vida também. Eu sentia o próprio diabo me puxando para o inferno. Eu acordava assustada, me segurando na parede, gritando por socorro pela minha mãe, mas eu não me sentia digna de falar com Deus, porque eu sabia a decisão que eu tinha tomado lá atrás de abandoná-lo. Eu acreditava que eu só podia ser feliz se eu estivesse dentro de um relacionamento. Então eu comecei a pular de relacionamentos em relacionamentos. Terminava um, já entrando em outro. Eu não terminava um relacionamento sem ter outro garantido, porque eu achava que eu não podia ficar sozinha, que se eu ficasse sozinha, eu não ia suportar continuar vivendo. Até que no meu último relacionamento, foi o terceiro relacionamento abusivo que eu vivi, onde o meu namorado, ele também engravidou a amante. Ali foi o meu fundo de poço. Eu achava que ali eu já não ia mais suportar aquela dor. Eu nunca havia sentido antes, mas eu não me sentia capaz de suportar aquela dor. Foi quando eu falei com Deus, eu pedi o socorro de Deus, eu implorei para que Ele tirasse aquela dor de dentro de mim. Mas ainda assim, não foi o suficiente para eu ainda voltar para a igreja, voltar para os braços de Jesus. Então eu decidi não viver mais nenhum relacionamento e viver de forma independente, satisfazendo as minhas vontades sem compromisso. Então entrei no mundo da prostituição, me envolvia com diversos rapazes. Em um desses envolvimentos, eu fui para um luau na praia, onde na volta eu voltei com um rapaz de moto e a gente sofreu um acidente. Nesse acidente eu quase morri, eu tive um traumatismo craniano. Hoje eu tenho um ferro na perna, porque eu quebrei a perna, que pega do quadril até o joelho e 4 parafusos. Então eu até comecei a ir na igreja, a agradecer a Deus,
por ter cuidado de mim, por estar cuidando de mim, né? Eu comecei a ser convidada também para os encontros do FJU, onde tem o projeto Esportes, né? E dentro do esporte tem as suas modalidades. E eu queria muito participar do futebol, eu sempre gostei muito de jogar bola. Porém, para eu estar no futebol, era exigido que primeiramente eu investisse em mim. Então eu teria que estar no encontro jovem para poder participar do futebol depois. Foi quando eu comecei a estar indo no encontro, a estar participando e estar me envolvendo com o esporte, né? No encontro jovem, em um dado momento ali da reunião, o obreiro falou: agora eu não vou falar nada, vou deixar você falar com Deus. E naquele momento eu fui sincera com Deus. Primeiramente eu falei para ele que não era da minha vontade, de fato, voltar para Deus, que eu não estava ali pelo motivo certo, eu estava pelo motivo errado, mas que se fosse da vontade de Deus eu estar ali pelo motivo certo, que assim seja, né? Que assim se concretizasse na minha vida. E no dia seguinte, na reunião de domingo de manhã, foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Foi quando Deus falou comigo: eu estou contigo, eu sou com você. E a presença de Deus, eu sabia que Ele ainda não tinha entrado dentro de mim com o Espírito Santo. Mas só o fato de estar ali face a face com Ele, de ter certeza que Ele estava ali diante de mim, falando que era comigo, aquela presença foi maravilhosa. E eu falei: Senhor, é isso que eu quero para minha vida. E naquele momento eu decidi: eu vou me batizar. E ali, de fato, eu nunca mais aceitei a voltar atrás. Foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu entendi que eu precisava me entregar por completo. A casa tá limpa pro Senhor. E naquele momento eu me senti totalmente vazia, mas de uma forma diferente. Não era vazia que precisava de algo para preencher. Era vazia de, pronto, eu limpei a casa para o Senhor morar. E no mesmo momento o Espírito Santo desceu, Ele passou a morar dentro de mim e foi quando veio a alegria enorme dentro de mim. E Deus passou de fato a ser o meu Deus e estar em primeiro lugar na minha vida. Naquele momento nasceu dentro de mim um desejo enorme de ganhar almas. Eu nem sabia que era possível ser tão feliz, aparentemente sem motivos, né? Porque na minha vida externa nada tinha mudado. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado, porque eu tinha recebido a presença de Deus dessa vez não diante de mim, mas dentro de mim. Hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz, não preciso mais de noitadas, de baile, não preciso mais de bebidas, não preciso mais de drogas. Hoje eu durmo até demais, não tenho mais insônia. Hoje eu sou uma pessoa completamente feliz. Foi quando também eu tomei a decisão em prol do ganho de almas. Eu falei: Senhor, minha vida não faz mais sentido se não vou for para viver para o Senhor, para levar as pessoas a terem aquilo que o Senhor me deu. Hoje eu sou formada em educação física, estou terminando a minha pós-graduação na área do autismo, estou fazendo a segunda graduação, vou iniciar mais uma graduação, estou investindo na minha vida enquanto eu não vou para o altar. Mas eu estou à disposição de Deus, do Espírito Santo, para a qualquer momento, quando Ele me chamar, eu falar: Senhor, largo tudo isso, todos os meus estudos, e eu vou te servir com a minha vida 100% no altar para o ganho de almas. Ela pegou o uniforme, colocou no altar, virou as costas, foi embora, achando que, bom, agora estou livre. Caiu nas garras do inferno. Quem sabe se aconteceu a mesma coisa com você ou com alguém da sua família, do seu relacionamento. Este domingo será não para condenação, acusação, para reconciliação em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Se você conhece alguém como essa jovem, o filho pródigo, né, que primeiro teve aquela lua de mel com o mundo, saiu da casa do pai, maravilha, até que acabou tudo e ele foi parar no chiqueiro e caiu em si. Foi a melhor queda que ele teve, a melhor queda que a pessoa pode ter é cair em si. Ele caiu em si, voltou achando que teria só um emprego, mas foi recebido com festa pelo pai. É o que vai acontecer também neste domingo, a festa da reconciliação. Estaremos aqui no Solo Sagrado e em todas as igrejas universal.
Agora vamos atender todo mundo que precisa de socorro, de uma palavra, de uma oração, pastor Renan. Nós temos agora, bispo, uma equipe lá na nossa central de atendimento para atender essa pessoa que está aflita, desesperada. Quem sabe você está aí afastado também da presença de Deus, você pode agora ligar. Você que está sem força, você que está no fundo do poço e perdeu tudo, mas você não perdeu a vida. Você ainda está respirando e Deus não permitiu que você morresse. Nós vimos aí no testemunho da Daniele que ela sofreu um acidente, quase que ela morre. Não morreu pela misericórdia de Deus. E é essa misericórdia que está alcançando você agora. Então, pegue o telefone e ligue no 2582-0500 ou mande uma mensagem para o WhatsApp DDD 11 3573 3500. Daqui a pouco vamos orar, vamos unir a fé no momento da oração. Já deixe o copo com água aí preparado. A dona Kátia, ela sofreu um acidente doméstico, está sentindo muitas dores e isso começou depois que ela foi invejada. Ela pediu aqui a oração. A dona Patrícia Paiva está enfrentando muitos problemas na família e ela ligou lá na nossa central chorando e muito angustiada, foi orientada pela nossa equipe. E tem um caso aqui, bispo, de uma amiga que falou assim: sinto que estou sendo vítima de inveja no trabalho. Desde que fui promovida na empresa, passei a ter vários problemas de saúde. Sinto dores no corpo, não durmo à noite e passo mal sempre que chego na empresa. Me ajudem. A gente vê, bispo, que a inveja, ela não é apenas um sentimento, é um espírito, é uma energia que entra na vida da pessoa quando a pessoa não está protegida e a pessoa começa a perder. A primeira coisa que a pessoa que está sendo invejada perde, a saúde, ela não tem mais paz, ela não tem mais saúde. E aí vai perdendo o trabalho, e aí vai atingindo a família. Só tem um jeito, nós temos que combater, nós temos que enfrentar o mal, e é isso que nós vamos fazer sexta-feira, colocar o mal no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. É isso mesmo, será o dia do mal debaixo dos meus pés. Sabe, tem gente sendo pisada, tem gente que o mal está assim, ó, esmagando a pessoa. Para onde ela olha, ela vê sofrimento, ela vê dor, ela vê maldição, né? Ela diz assim, deixa eu ver o que eu vou fazer para comer. Abre os armários, geladeira, maldição. Meu marido vai chegar, maldição. Já chega brigando, já chega bêbado, já chega querendo confusão. Ela olha para os filhos, cadê meus filhos? Pelo menos meus filhos estão na rua. Assim tem sido a sua vida. E quando a pessoa carrega uma maldição, ela não tem cabeça para nada. Talvez você esteja assistindo agora o programa e é o momento de lucidez. Você está conseguindo ouvir o que eu estou falando. Agora, faça o que nós estamos orientando. Sexta-feira, vamos colocar todo o mal debaixo dos nossos pés e vamos pisar no diabo. É isso que acontece sexta-feira. Acompanhe. Eu tive que raspar minha cabeça, né? Entregar a minha vida para os encostos. Eu queria morrer. Eu tinha que me matar. Eu queria entrar uma carreta que viesse assim. Eu queria me jogar, eu tentei. Eu andava toda de preto. Eu queria ser a imagem do diabo mesmo, porque eu falei assim, se Deus existe, por que Ele permitiu eu sofrer um abuso? O mal estava sobre a vida dessas pessoas. Eu fui o elo fraco da família, eu consegui, através dos encostos, desequilibrar toda a família, né? E nesses 16 anos que eu fiquei servindo ao encosto, era só ladeira abaixo. Quando eu cheguei no fundo de poço, que ele me deixou na rua, do lado de um mendigo, fumando maconha, e a minha filha, 11 horas da manhã, foi me resgatar no centro de Caxias, eu totalmente desorientada. Eu falei assim, eu cheguei em casa, quebrei tudo. Eu falei assim, chega. Eu queria morrer. Eu tinha que me matar. Eu queria entrar uma carreta que viesse assim. Eu queria me jogar, eu tentei. Mas por que a senhora pensava isso? Eu cheguei no fundo do poço. Uma dívida. 136 mil. Foi assim que a senhora chegou?
Sim, cheguei aqui no desmanche. Eu sofri um abuso sexual de uma pessoa bem próxima. Aí eu comecei a crescer uma criança bem rebelde. Aí eu comecei a assistir pornografia. Eu era viciada. Eu assistia pornografia de manhã, de tarde e de noite. Aí eu falei comigo mesmo, se o homem fez isso comigo, então eu vou me relacionar com mulheres. Eu vou crescer assim. Então eu só assistia pornografia de mulher com mulher. Eu fazia coisas no quarto comigo mesma, né? Vendo aqueles vídeos, comecei a me automutilar. Eu tinha depressão e sentia o vazio muito forte dentro de mim. Eu cheguei para Deus em casa e eu falei assim: Deus, se o Senhor existe, me ajude, porque eu não estou aguentando mais. É uma dor que não para e nada está resolvendo. Eu já provei de tudo, mas nada resolveu. Está escrito: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Tomei a atitude de buscar a Deus, só que eu não tinha coragem de vir às sexta-feira, porque os encostos, ele insistia em falar: agora eu vou te envergonhar ainda mais. Eu cheguei aí numa outra denominação e nessa outra denominação eu senti que não, tá faltando, eu preciso ser liberta. E eu subindo as escadas da igreja, eu falei assim: meu Pai, é a sua vontade, não me importa a vergonha, eu não aceito sair daqui sem a minha libertação. E assim foi feito. Eu tirei toda a sujeira que eu tinha dentro de mim, eu só precisava de uma sexta-feira. E aquela sexta-feira foi tudo. Quando eu cheguei em casa, ele chegou depois, ele falou assim: tá rindo de quê? Tá chorando? Acho que agora tu ficou doida mesmo, né? Falei: não, agora eu tô começando a viver. E aí foi, bispo. E num certo domingo o Espírito Santo veio em mim e eu falei assim: ele existe. Ele me tocou, porque eu achava que por eu ter servido os encostos 16 anos, que eu nunca ia passar por aquilo. Hoje eu durmo, bispo. Hoje eu durmo. Hoje a gente não briga mais, que eu tentava matar ele sempre. Eu acordava de madrugada para poder matar ele. Hoje não tem mais nada disso. Hoje ele é um novo homem, ele se batizou nas águas, eu me batizei nas águas, eu tenho o Espírito Santo, ele está caminhando. Quanto tempo isso? Vai fazer 1 ano. Em 6 meses eu me libertei. E a dívida? Em 8 meses, o banco me ligou e falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu no sistema, mas sua dívida diminuiu. Eu paguei 7.200 em 8 meses. 136 mil. Eu paguei 7.200. Eu tenho a prova. Depois só paz. Como é que a senhora está hoje? Muito bem. Hoje eu tenho a maior riqueza do mundo, que é o Espírito Santo. Eu peguei e abandonei tudo. A mentira, a pornografia, parei de me cortar, deixei a menina, as amizades. Eu fui bem radical. Eu me batizei nas águas. Aí eu falei assim: meu Deus, tudo eu já larguei. Agora falta eu receber o teu Espírito. E eu fui fazendo. Eu abri o jejum de Daniel comigo mesma, não estava na época ainda. E eu falei: eu vou abrir um jejum, eu vou fazer essa fogueira santa, mas eu não só vou dar o físico, eu vou dar o espiritual, eu vou dar a minha vida. Hoje, graças a Deus, eu sou feliz, eu recebi o Espírito Santo, eu sou casada e hoje a minha vida é totalmente diferente. O meu maior prazer é ganhar uma alma, porque a felicidade que eu tenho e que eu encontrei, hoje eu quero ajudar outras pessoas. Nesta sexta-feira, a corrente do mal debaixo dos meus pés, às 7, meio-dia, 15, 19 e especialmente às 10 horas da manhã. Avenida do Alder Câmara, 4.242 em Del Castilho. Você sente que não tem como escapar, oprimido por tantos problemas. Pisaram as suas esperanças e parece que você não pode fazer mais nada para resolver. Mas quem disse que você não pode? Dentro de você, talvez sufocado, existe um poder capaz de reverter qualquer situação. A sua fé. A força que traz Deus para a sua guerra e faz o problema estar com os dias contados. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés.
O que tem tentado destruir você será aniquilado. E este momento está para chegar. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente O Mal Debaixo dos Meus Pés. Às 7 horas, meio-dia, 15 horas, 19 horas e especialmente às 10 horas da manhã. Solo Sagrado. Avenida Dom Helder Câmara, 4242 e em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Chegou o momento da oração. Vamos falar com Deus. Peço oração pela minha vida sentimental. Ao longo desses dias eu só venho chorando, muito triste com uma situação. Estou desempregada, não estou trabalhando. Peço oração. Meu nome é Maria da Penha, Código Espírito Santo. Eu sempre estou com o pai no programa de você na minha televisão. Faz uma oração para mim e para minhas 2 filhas, a Maria Vitória Maiara, e para toda a minha família, em nome de Jesus. Meu Pai, elevamos aos céus o nosso pensamento, a nossa voz, e apresentamos as causas, que são muitas. Pessoas que precisam de socorro e tem que ser espiritual. E no mundo espiritual não tem distância, não tem hora, não tem tamanho. O Senhor pode tanto abrir o mar como curar um cego. O Senhor pode trazer à existência tudo que não existe através da fé. E é pela fé que agora, meu Pai, te pedimos, entra na vida desta pessoa que colapsou. Ela não consegue fazer mais nada. Parece tomada pelo mal, amarrada pelo mal. Eu te peço agora, Espírito Santo, unge esta água e dá força para que esta pessoa chegue à tua casa nesta quarta-feira, para receber a tua presença, para receber o perdão, a misericórdia, para voltar ao primeiro amor. Eu te peço e pela fé te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos poderosamente. Receba a luz.